Olá, seja bem-vindo à disciplina de Física Geral, né? Hoje vamos estudar a unidade 2, Trabalho, Energia e Conservação de Energia. Nós estamos no curso de licenciatura em Química, né? Modalidade EAD. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a questão da energia, né? Então, o que nós já estudamos? Estudamos movimento, deslocamento, velocidade de aceleração, estudamos forças e agora vamos estudar a questão da energia. Né? O que a força produz quando acelera um corpo? Ela produz um certo que a gente chama de trabalho, energia cinética. Energia cinética por conta de quê? Porque a toda força existe uma variação de velocidade com o tempo. Quando a força externa é de zero, então há uma aceleração diferente de zero e, consequentemente, uma variação de velocidade. Então, tem dois tipos de energia: energia de posição e energia de movimento. Né? Energia armazenada e energia de movimento. Por enquanto, vamos pensar só o seguinte: o que acontece quando a força desloca um objeto? Ela produz uma certa energia. Que energia é essa? O que se chama de trabalho. Né? Outrora, é importante lembrar ou enfatizar que essa energia total ela não pode ser aumentada. Né? Já disse lá os princípios dos cientistas anteriores, Lavoisier, né? Que a energia total não pode ser aumentada nem reduzida em qualquer processo. Né? A energia ela pode ser transformada de uma forma em outra melhor dizendo, transferir de um corpo a outro. Mas a sua quantidade total permanece constante. Quer dizer o quê? Que a variação de energia cinética, mais a potencial, que vamos estudar depois, mais movimento, mais armazenada, mais qualquer outra forma de energia tende a ser igual a zero. Vamos agora estudar mais detalhadamente o trabalho. Já que o trabalho está relacionado com força, porque quando o corpo desloca por causa de uma força, ele produz um trabalho, ele é deslocado. Né? Então essa força, esse trabalho é igual à força do deslocamento. É uma grandeza escalar, perceba. É uma grandeza escalar. Né? A unidade qual é? Sistema internacional joules. Né? Newton vezes metro é igual a joule. Né? E esta grandeza pode ser positiva ou negativa. Como é que é positiva? Quando o vetor força coincide com a direção do deslocamento. Ou seja, mesma direção, mesmo sentido. Quando o vetor força tiver sentido oposto ao vetor de deslocamento, vamos ter o quê? Um trabalho negativo. Então, isto é importante nós termos essa ideia de que o trabalho, que é um dos efeitos causados pela força quando vai variar ou deslocar um objeto, é escalar. Né? Escalar. Por quê? Porque ela vai ser o produto escalar de dois vetores. Nós estudamos lá no primeiro capítulo que o produto dos vetores pode resultar numa grandeza vetorial, esse produto é vetorial, ou numa grandeza escalar, quando o produto é escalar. Neste caso, o trabalho é escalar. Grandeza escalar. Por quê? Porque o produto escalar é de dois vetores. Quando o trabalho é realizado com força variável, o que a gente faz? Ou quando a força é constante, é fácil. Quando a força é variável, você faz, conforme está na figura, você vai dividir o intervalo, todo o deslocamento em vários intervalos pequenos, como está aqui, certo? E você vai fazer aqui, você vai somar todos eles. Cada força e cada deslocamento. Então, esse intervalo aqui, por exemplo, estou com o mouse, tem um certo deslocamento x2 até um x3, por exemplo, certo? Então, vou pegar o deslocamento deste intervalo e a força neste intervalo, multiplicar e depois somar com os vários pares correspondentes de força e deslocamento em cada intervalo específico. Tá? Para minimizar isso, o que a gente faz é como se fosse uma somatória, que está escrita, uma somatória. Em intervalos pequenos, nós transformamos a somatória em uma integral. Quando nós dividimos estes intervalos em espaços muito menores, nós temos uma integral.
Esse trabalho pode ser em 3 dimensões também. 3 dimensões tem o quê? Componente x, y, z. Quando existe 3 dimensões, aí que nós temos que prestar bastante atenção na definição do escalar. O que dizia lá? O escalar era A escalar B era aqui igual a vezes B. Era um outro vetor, uma grandeza escalar C. Tá? Mas, quando esses vetores não tinham a mesma direção ou o mesmo sentido, o que a gente fazia? A gente tinha que aplicar o cosseno, né? Lembra? Cosseno? Então aqui também. Vamos ter que aplicar então F vezes R vezes cosseno de θ. Então, se fosse um vetor A escalar B, o seu modo seria A vezes B vezes cosseno do ângulo, certo? Portanto, o que vai acontecer então? Quando esta força for perpendicular ao deslocamento, o ângulo é 90 graus, perpendicular a 90 graus. Então, quer dizer o que? O cosseno de 90 graus é zero. Então, o trabalho vai ser zero. Resumindo, os componentes que vão realizar trabalho em um deslocamento de um certo objeto são quais? São as componentes que não são perpendiculares ao deslocamento. Não são. Então, este caso aqui, a força, eu vou dividi-la em eu vou decompor nas suas várias eixos, x, y e z, tá? E aí eu vou integrar, né? Eu vou encontrar essa resposta aqui. Então, o trabalho total vai ser o quê? O somatório de todas as forças no eixo x, integral dx, fy, dy, fz, dz. Né? E o que é energia cinética? Você falou agora há pouco de energia cinética. O que é energia cinética? Energia potencial. Muito bem. Eu falei agora há pouco, muito rápido, que energia cinética é energia de movimento. Né? Então, se imagina, aqui tem uns P1 até P2, e você tem uma partícula bem aqui, né? Se movimentando até P2. Como é que você vai fazer? Houve deslocamento, houve força aplicada, a força não é perpendicular ao deslocamento, então há trabalho. Então, esse trabalho ele pode ser, depois de várias manipulações que vocês podem acompanhar aqui no slide, né? Pode-se chegar à seguinte conclusão, que o trabalho, quando não há forças dissipativas, o que é forças dissipativas? Forças que tendem como é que eu vou dizer, que não se conservam, né? Forças que tendem a dificultar o movimento, né? São chamadas forças dissipativas, forças resistivas, né? Então, quando as forças são conservativas, ou seja, elas não interferem no sentido de impedir o movimento, né? Então, nós temos que o trabalho vai ser igual à expressão de, olha aqui, em negrito aqui, a variação da energia cinética. Isso aqui é um importante teorema que nós temos que prestar atenção. Num exercício qualquer, energia cinética aqui é energia de movimento. Você pode calcular o trabalho para energia cinética? Pode. Usando o que? Essa expressão, que é o teorema da energia cinética. Diz o quê? Que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, o que eu faço o quê? Energia cinética final e energia cinética inicial. Tá? Aqui estão as várias expressões matemáticas, tudo na sequência, para você chegar nessa mesma impressão que chegamos agora há pouco. Né? E o outro lado, a energia potencial, que energia o quê? Armazenamento. Energia cinética é movimento. Energia potencial é energia de armazenada, sua posição. Né? Quando as forças são conservativas, o que vai acontecer? O trabalho vai ser o negativo da energia, da vasta energia potencial. Então, existe duas possibilidades. Em termos de energia cinética, o trabalho é igual a mais.
o positivo da variação de energia cinética. Em termos de energia potencial, o trabalho é igual a menos a variação de energia potencial. Certo? Então você observe que isso aqui está muito claro no desenho aqui no lado. Certo? Você tem uma força gravitacional que atua de cima para baixo, certo? Tudo no sentido negativo, certo? Aqui está a energia potencial aqui, ó, aqui no ponto 1 e aqui está o ponto 2, certo? Então você observa o quê? Que ela está vindo de cima para baixo, né? Então vai ser, se você integrar aqui, vai ser o quê? A posição final é Z2 e a posição inicial é Z1, certo? Z1. Mas Z2 é menor que Z1, então por isso está esse valor negativo. Por isso que o trabalho, você está vendo aqui, ó, que o Z2 está no eixo negativo, Z1 está no eixo positivo, porque eu estou vendo isso por contrário, estou descendo, né? Descendo, né? Energia potencial gravitacional, com energias, quando as duas estão presentes, ou são consideradas ao mesmo tempo, nós vamos ter o quê? Que energia além da conservação da energia mecânica. E o quê? Na ausência de forças dissipativas, ou seja, só conservativas, a energia mecânica é o quê? Que é a capacidade da partícula realizar trabalho, tanto em virtude da sua posição quanto da sua velocidade, a somatória dessa energia potencial é chamada de energia mecânica. E na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica sempre se conserva. Ou seja, o que vai acontecer? A energia mecânica vai ser um meio de mv ao quadrado, cinética, mais a potencial. Para isto se manter sempre constante, o que nós vamos ter então? Quando Z, a posição aumenta, a velocidade diminui e vice-versa. Né? Quando nós temos duas posições distintas, o que vamos fazer? A variação, a energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Por isso que ficou aqui esse aqui, ó, um meio de mv ao quadrado, mais mg Z. Aqui, essa expressão que estou do lado esquerdo da igualdade é simplesmente energia mecânica no ponto A. E do outro lado direito, energia mecânica no ponto B. Quando a gente faz as manipulações, não tem o quê? Essa equação aqui, que é a equação de quê? De Torricelli, que estudou lá na primeira unidade. Certo? Que é a equação que escreve o quê? A variação da velocidade com a posição. Observe, então, como as coisas estão interligadas, certo? Interligadas. Forças conservativas, eu acabei de dizer, uma força que o trabalho depende da posição P2, depende do caminho, porque não há nada que desgaste, ou faça desgaste desse problema, né? Ou seja, não há por exemplo, você vai sair de uma cidade para outra, não levar em conta o trânsito, e imagina, você vai estar de um ponto para outro da sua cidade, né? Você vai chegar sempre com 10 minutos depois. Nunca, porque existe um trânsito, esses carros, esse engarrafamento, que a gente chama de ilustra as forças dissipativas. Elas dificultam. Né? Quando essas não existem forças dissipativas, então o trabalho ele depende somente da posição inicial e final. Não depende do caminho que eu escolhi. Tá? Então aqui está o caminho, né? Aqui estão quando tem o caminho fechado, o trabalho é zero, claro, porque ele vai sair de uma posição e voltar para a primeira posição. Né? Quando outrora existe atrito, aí nós temos um problema, porque o trabalho não vai ter mais forças conservativas apenas, vai ter também agora um atrito. Então, observe neste caso. Neste caso, esse teorema não vai se energia mecânica não vai ser obedecido, que nós vamos ter o que? Força dissipativa, certo? Então, neste caso de força dissipativa, certo? Nós vamos ter o quê? Que eu já falei também da energia potencial, que é igual ao negativo do trabalho, já vimos agora há pouco, né? Aqui, ó, negativo do trabalho, né? No slide anterior.
Aqui também já vimos que elegeram para extremos conservativos, então muito importante voltar nesse slide e lembrar que em caso de força dissipativa nós não vamos ter estes teoremas. O trabalho igual a ΔK, o trabalho igual a ΔU, a energia mecânica igual a ΔK mais ΔU. Quem é ΔK e ΔU, professor? ΔK é a energia cinética, ΔU é a energia potencial. Então nós vamos ter esse problema, nós vamos ter esses postulados não vão ser obedecidos quando tiver energia dissipativa, força dissipativa, melhor dizendo. Então, nós vamos ter que considerar a parte. Isso será um tema para outra aula no futuro, certo? Por hora, para simplificar, estamos estudando só os casos mais simples, sistemas conservativos. Então, em resumo, sistemas conservativos, ΔK é igual ao trabalho, ΔU é menos o trabalho, ou o trabalho é igual a menos ΔU, energia mecânica ela sempre vai se conservar. Tá? Então, o somatório de energia mecânica antes de uma certa posição é o somatório de energia mecânica depois ou em outra posição qualquer. Então, lembrem-se, aqui está a referência, cada dia um degrau, cada degrau uma luta, cada luta um aprendizado e cada luta uma conquista. Então, um excelente dia a todos e até a próxima.